Meninos, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Como foram de feriado? Bem, né? Eu também, descansei bastante, trabalhei bastante, mas descansei bastante também. Revigorou um pouquinho, né, para começar essa semana, que é curta também, né, porque essa semana a gente tem feriado, então, na sexta-feira, então isso ajuda um pouquinho nesse contexto todo de que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, mas a gente não deixou de ter atividade, né? As aulas online são uma delas. Então, a proposta é que hoje a gente desenvolva emergência renal e aí eu convido vocês a uma aula de algumas revisões de fisiologia. Vou compartilhar com vocês também na nossa sala virtual algumas videoaulas a respeito de balanço hídrico, a respeito de hemodiálise, a experiência de um paciente vivendo hemodiálise. A partir do momento que a gente tem um sistema tão responsável e tão importante pelo controle todo, né, de volume dentro do nosso organismo, quando a gente fala de emergências renais, a gente se refere a uma emergência de difícil manuseio. Depende muito da emergência que o paciente apresenta, né? Se é uma urgência ou se é uma emergência. Existem algumas situações de emergência renal que só são revertidas mediante hemodiálise. E aí, se eu não tenho na minha emergência hemodializador, eu não consigo tirar o paciente desse quadro, né? E a gente está tendo uma vivência hoje, né, com Covid, de pacientes que estão evoluindo com insuficiência renal. Geralmente esses pacientes já são comórbidos, né, já têm hipertensão, diabéticos, que são uma das comorbidades de maior predisposição à insuficiência renal, né? Então, mais do que nunca, a gente está tendo uma necessidade no cenário da urgência e da emergência de ter esse recurso que é fazer hemodiálise nesse cenário. Então, meninos, a nossa aula hoje, então, é retratando um pouquinho, né, do sistema renal. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho da fisiologia, né? Então, quando a gente fala de fisiologia, a gente fala da grande função desse sistema, que é a regulação de sódios, né, dentro do nosso organismo. E não só de sódios, mas também de osmolaridade, quando a gente fala de perda de água ou de controle desse líquido todo. Então, quando a gente fala da composição iônica, né, do sangue, a gente fala de diversos, da regulação de diversos íons, né, como sódio, cálcio, potássio, cloreto e fosfato, e também sobre a osmolaridade do sangue, porque é ele que regula, né, a perda de água e a perda de solutos também do sangue, né, do ser humano. Ele regula o volume sanguíneo, uma vez que ele conserva ou ele elimina, né, o excesso de água no organismo, e com isso ele permite aí então a regulação da pressão arterial pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, ok? Porque a partir do momento que existe a secreção da enzima renina, ativa-se toda essa cascata desse sistema, regulando o valor pressórico da pressão arterial. E ele também regula o pH do sangue, uma vez que ele excreta H+ na urina e vai conservar então íons bicarbonato, ok? Nós também temos como função desse sistema a liberação dos hormônios calcitriol e eritropoetina. Então, quando a gente fala do calcitriol, a gente fala da responsabilidade que ele tem, né, de ajudar na hemostasia do cálcio, uma vez que ele é a formativa da vitamina D. E a eritropoetina na produção de glóbulos vermelhos. Essa é uma das razões pelas quais o nosso paciente, quando é insuficiente renal, ele tem quadro de anemia, porque ele tem uma redução importante da eritropoetina e então ele tem uma redução importante da produção de glóbulos vermelhos, uma vez que, tendo esse déficit, o nosso paciente apresenta anemia.
Então, é aquele paciente geralmente descorado, né? Aquele paciente geralmente com fraqueza, com desconforto respiratório aos mínimos esforços, justamente porque ele tem esse déficit nessa produção de glóbulos vermelhos. E o paciente que faz hemodiálise, ele tem grande perda, né, desses glóbulos durante a sessão de hemodiálise. Então, é importante o paciente em sessões de hemodiálise ter acompanhamento da função hematológica, né, para avaliar a necessidade da reposição de sangue, ok? E também, como uma das funções desse sistema, é a excreção de resíduos e substâncias, que é quando a gente fala das escórias sanguíneas, né? Então, ele é grande responsável pela eliminação de amônia, ureia, bilirrubina, creatinina e ácido úrico. Essas funções, essas substâncias, elas não têm função no nosso organismo, ok? Então, esse sistema, ele forma a urina e permite a liberação dessas escórias todas. Uma vez que a função do renal do paciente não está preservada, essas escórias todas ficam retidas no nosso organismo, né, no organismo do paciente. E elas são tóxicas, a ponto de comprometer o sistema nervoso, a ponto de rebaixar o sistema nervoso. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque um paciente em emergência renal, ele precisa ter a liberação dessas substâncias tóxicas no organismo dele, ok? Então, eu achei bacana esse mapa, né, conceitual, trazendo aí pra gente um olhar amplo da função do sistema renal, né? Então, a importância da gente lembrar sobre a absorção, a função glomerular, né, do nosso sistema, e aí eu faço uma relação com as doenças comórbidas que são responsáveis pela deteriorização desses glomérulos e néfrons, uma vez que essa estrutura é composta por capilares extremamente fininhos, e o excesso da pressão intravascular e o excesso de glicose circulante são responsáveis pelos danos nessas estruturas capilares. E é por isso que o nosso paciente hipertenso, diabético, ao longo dos anos, ele vai desenvolvendo insuficiência renal crônica, que é um tipo de insuficiência renal que é irreversível, certo? Importante vocês relembrarem um pouco da função do sistema renina, angiotensina, aldosterona, SRAA, né? Essa função, ela é extremamente importante vocês reverem essa fisiologia para vocês entenderem a importância desse sistema, tanto no balanço hídrico do nosso paciente, quando ele faz o controle do que vai ser eliminado e do que vai ser absorvido, tanto quanto o controle da pressão arterial, porque é um sistema que, quando o nosso paciente apresenta a queda da pressão arterial, ele ativa a liberação de renina, né, pela estrutura justa glomerular, para o sistema, para poder ter a redução do valor da pressão arterial, e ele também faz o controle de absorção e eliminação de sódio, né, que é uma das grandes funções também do nosso sistema renal. Então, eu consegui um vídeo, acho que super explicativo, para vocês fazerem uma revisão, né, de todo esse sistema, para vocês entenderem ou revisarem ou relembrarem o entendimento desse sistema, uma vez que ele é extremamente importante para que a gente consiga entender, né, esse paciente no cenário de emergência. Entendam que quando eu falo e quando eu disponibilizo para vocês esses momentos de revisão, são momentos mesmo da gente se permitir rever conteúdos já estudados para fortalecer conhecimento. Eles são importantes para a formação do enfermeiro, né? Queria compartilhar uma situação com vocês, que ontem eu estava conversando com algumas coordenadoras no hospital, e uma delas me disse, é impressionante a diferença de formação do aluno da Universidade de Sorocaba, porque são alunos que têm uma pegada diferente para a construção do raciocínio.
Então, eu acho isso importante, uma vez que vocês estão dentro dessa formação e por mais que exista um descontentamento hoje, né, pela maneira que nós estamos tendo aula, o que de verdade eu acho que não é tão impeditivo assim, eu acho que, é claro que a troca em sala de aula é muito produtiva, mas esses momentos que vocês podem guardar numa caixinha a aula e podem ir revendo e podem ir escutando novamente, ela é muito rica também. Né? Acho que uma das grandes vantagens do ser humano é ele se reinventar. Né? Então, da mesma maneira que professores têm se reinventado para tentar levar para vocês o conteúdo da melhor maneira, muitos de vocês também estão se reinventando na disciplina do autoestudo. Né? O aluno tem que ter muita disciplina para conseguir acompanhar todo esse sistema. Né? E numa previsão de que estaremos nesse modelo até dia 11 de maio, já ao término do semestre, é muito importante que vocês tenham o comprometimento desse momento de estudo de vocês. Né? Não gosto de ouvir que é um semestre perdido, porque ele não está sendo. Né? O aluno que está conseguindo se organizar diante da sua vida, que também tem todo um histórico pessoal, ele está conseguindo desenvolver, né, o processo de aprendizagem. Então, na aula da semana passada, disponibilizei vários vídeos para vocês sobre acessos de diferentes formas, né, que talvez na aula presencial a gente não tivesse essa oportunidade. Estou disponibilizando para vocês hoje uma revisão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, balanço hídrico, hemodiálise. Então, aproveitem o momento. Eu acho que é importante esse momento de tanto de construção quanto de ressignificado para vocês também. Tá bom? Continuando. Então, a importância da gente lembrar, né, a produção de eritropoetina, né, para a formação das hemácias, né, a importância da absorção da melhor maneira desse cálcio e de todo o sistema de absorção e de eliminação, tanto de escórias quanto de absorção também dos íons, que são importantes para a hemostase do nosso organismo. Né? Então, é importante que tudo isso seja relembrado e fixado o conhecimento para a gente conseguir entender o porquê que, quando o meu paciente apresenta insuficiência renal, ele tem um quadro de gravidade, né, como a gente vai discutir hoje. Então, lembrando um pouquinho das características desse sistema, né, é um sistema de órgão duplo, então nós temos o rim direito, o rim esquerdo, né, ele tem aproximadamente aí 11 centímetros, né, com a sua estrutura de artéria renal, de veia renal e ureter, que é quem conduz todo o fluido renal para o reservatório bexiga, né. Aqui nós temos as supras renais, né, responsáveis pela liberação e produção hormonal. Né. Nós temos uma média de peso, né, desse rim, variando, né, do gênero masculino para o feminino de 115 gramas a 170, né, aqui é gramas e não H. E ele tem essa característica, né, essa cor de vermelho escuro e o seu formato lembra um carocinho de feijão, ok? Então, dentro desse sistema, nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, né? Então, lembrar que essa bexiga, ela é o grande reservatório do nosso sistema, né? E a partir do momento, e ela tem uma capacidade elástica muito grande, né? Tanto que quando a gente sente a vontade de ir no banheiro, é porque chegou a um limite nesse reservatório, então o esfíncter faz uma comunicação com o nosso sistema nervoso central e aí a gente tem vontade de ir no banheiro. Essa é a fisiologia renal, né? A partir do momento que, quando é ativado esse sistema, né? Ó, minha bexiga tá cheia, tô com vontade de ir no banheiro. A gente não vai, a gente consegue segurar, né? E isso se dá porque essa estrutura ela tem a capacidade de aumentar o seu tamanho de acordo com a quantidade de volume que está aqui dentro, certo? É claro que não é fisiológico segurar para ir no banheiro, mas às vezes é necessário, né?
Por que não é fisiológico? Porque a gente acaba exigindo dessa estrutura uma demanda que ela não tem preparo para ter o tempo todo. E a partir do momento que a gente começa a ter esse hábito de ficar segurando grande fluido vesical, é porque a gente permite com que tenha uma flacidez da musculatura dessa estrutura, né? Nas mulheres causando até queda dessa estrutura, né? Que é um quadro de urgência ginecológica para a mulher, ok? Então, qual o caminho, né, que esse volume todo percorre? Então, a gente tem o volume sanguíneo chegando pelos néfros, pelos grandes ductos papilares, percorre os cálices renais, né, vão para a pelve renal, e da pelve renal já tem o fluido urinário que vai percorre o ureter, fica armazenado na bexiga até ter uma quantidade suficiente para que seja eliminado, só um pouquinho aqui, né, para que seja eliminado pela uretra, né, que aí a gente tem uma disposição diferente, tanto no homem quanto na mulher, ok? E aí a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a estrutura renal. Então, observem como toda essa estrutura, tanto dos túbulos como da cápsula, dos glomérulos, toda essa estrutura, ela é construída por grandes estruturas capilares. Então, imaginem o aumento de pressão nessas estruturas, imaginem glicose circulando nessas estruturas, por isso que o nosso paciente comórbido perde função renal, né, ao longo dos anos. Então, aqui nessa imagem dá para a gente observar melhor, né, o tamanho dessas estruturas de néfron, né, olhem aqui, né, aqui a gente tem essa reprodução aqui. Então, é muito pequeno, tem um diâmetro muito pequenininho, então por conta disso a gente tem lesão renal e as lesões são reversíveis, né? Então o fluxo renal, a gente tem aí aproximadamente 1.200 ml por minuto de volume circulando nesse sistema renal, né? Onde desse volume todo 650 ml é plasma. Do total desse plasma são filtrados ali nos glomérulos cerca de 19% da fração de filtração desse rim, certo? E aí a gente tem um ritmo de filtração de, em mais ou menos 24 horas, 180 litros de volume filtrado. Gente, durante o dia, esse rim funciona num ritmo muito grande, muito acelerado. Vocês imaginem a repercussão disso quando este rim não funciona na sua totalidade, né? Aproximadamente 99% desse líquido todo é reabsorvido, né? Não dá para ser eliminado, porque senão todo mundo morreria desidratado, né? Com choque hipovolêmico. E 1,5 litro aproximadamente é excretado em forma de urina, ok? Então, todo esse ritmo de filtração ou de filtrado glomerular, ele é avaliado geralmente numa fração de 24 horas, né? Onde o nosso paciente com função renal preservada, ele precisa ou espera-se que ele elimine em torno de 1,5 litro de urina por dia. Qual é a característica que tem que ter essa urina para a gente entender que é uma urina saudável? Com exceção da primeira urina do dia, que ela se apresenta de maneira concentrada e com um cheiro mais forte, todas as outras urinas, elas devem ser transparentes, a partir do momento que eu tenho uma ingesta de líquido de pelo menos 3 litros por dia. Então, observem, quando a gente bebe muita água e logo dá vontade de ir no banheiro, e você vai pelo menos 2 vezes consecutivas, na verdade, você tem a liberação de urina extremamente transparente, sem cheiro nenhum. E por que a gente tem essa característica? Porque essa é a urina saudável do paciente. Ele não tem cor e não tem cheiro. Por que a primeira urina no dia tem outra característica? Porque ficamos por 6, 8 horas sem urinar. Então, entendam qual é a importância de que se faça uma ingesta adequada de líquido para que se tenha uma função renal preservada, né? Isso eu estou falando em pacientes que têm função renal.
Aqueles pacientes que têm limitação de função renal já têm uma restrição hídrica importante, porque eles não têm esse filtrado em 24 horas, porque eles não têm função renal, ok? Então, é importante que se preserve função renal antes que se perca, porque uma vez comprometida essa função, a própria qualidade de vida do paciente fica comprometida, né? Aqui a gente então tem uma anatomia desse sistema, então observem aqui, né, o sistema renal, o sistema uretral masculino e o feminino, né? E aí, meninos, a importância da anatomia que predispõe na mulher, no caso, infecções urinárias frequentes, por conta da aproximação que nós temos da estrutura uretral, né? A uretra do homem, ela é protegida por todo o corpo cavernoso, diferente do da mulher, né? A mulher, o orifício uretral é muito próximo ao vaginal, que é muito próximo do anal. Então, se a mulher não tem hábitos de higiene adequado, ou se ela não usa roupas que favoreçam a ventilação nessa região, elas ficam suscetíveis à infecção urinária de repetição, né? Assim como idosos também têm infecção urinária de repetição, né? Porque a higiene dessa população é um pouco prejudicada, é um pouco comprometida, né? E observem porque o homem, quando tem um problema de próstata, ele acaba tendo comprometimento na evasão da urina, né? Porque a glândula prostática que fica aqui, né, nessa região, ela pode comprimir a passagem de urina para ser eliminado pela uretra por conta do aumento, né, do prostatismo. Então, é importante a gente entender a anatomia dos sistemas para a gente conseguir falar com a família a respeito do quadro clínico do paciente e justificar os sintomas que ele está apresentando, né? Então, por que um paciente idoso, quando tem redução do débito urinário, ou seja, ele está apresentando um quadro de oligúria, eu tenho que suspeitar. A primeira coisa que a gente suspeita, sem disúria acompanhando, é de prostatismo, porque é pela anatomia. Aumento da próstata compromete a extensão da uretra, reduz fluxo urinário. Não é que o paciente não produz urina, ele não consegue eliminar a urina. E a passagem de catéter vesical de demora nesses pacientes é muito difícil, porque não migra a sonda para a bexiga, porque tem o impeditivo da próstata. Então, são pacientes, muitas vezes, que evoluem para cistostomia, né, de urgência, é óbvio, até fazer a cirurgia de próstata, ou o médico tem que passar fazendo a introdução no orifício anal e tentando diminuir um pouquinho a dimensão da próstata para o catéter poder migrar para a bexiga. Então, são pacientes de difícil manipulação numa cateterização, por exemplo, vesical, que eu tenho que passar porque o meu paciente está com retenção urinária, né, que é uma das urgências comuns no paciente idoso. Ele retém urina porque ele não consegue eliminar. Por que ele não consegue eliminar? Por conta desse aumento da próstata, né? Então, é um paciente com muita dor, com muito desconforto, que se a gente não tiver uma intervenção imediata, o paciente tem um quadro de dor muito grande, né? Então, retenção urinária é a incapacidade de eliminar a urina. A gente pode ter essa retenção urinária de maneira aguda ou de maneira crônica, né? Causas, é muito mais comum essas alterações no gênero masculino, ok? Até que enfim, né, meninas, alguma coisa pro lado deles. Continuemos. Então, a gente tem como causa alteração do corpo cavernoso, alteração da uretra, prostatismo, alteração da bexiga, causas neurológicas, né? Porque como a gente falou lá atrás, quando eu tenho vontade de urinar, é porque o meu esfíncter recebeu essa notícia. Então, eu preciso ir no banheiro. Mas quando eu não tenho mais esse sistema se comunicando com o meu sistema nervoso central por uma ruptura medular, eu perco a vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque eu não tenho mais essa comunicação. Então, eu não tenho mais comunicação do esfíncter com o meu sistema nervoso central. Entendem? Por isso que o paciente tetraplégico, ele perde o controle de esfíncter, tanto urinário, tanto vesical quanto intestinal.
porque essa comunicação fica interrompida pela lesão medular, certo? Uso de drogas, né, e alterações psicogênicas. Desculpa. Então, voltando aqui. Então, essas causas, elas podem impedir a liberação de urina, né? E aí, uma das intervenções imediatas é a cateterização vesical de demora, né? Que se vocês têm dúvida, aí eu acho que é bacana vocês se remeterem aí ao conteúdo de sêmio que vocês tiveram recentemente. Essa cateterização de vesical de demora, lembrem que ela só acontece por meio de uma prescrição médica, mas no cenário da emergência isso é por ordem verbal mesmo, e depois o médico prescreve para a gente checar, ok? Então a cateterização é uma das medidas nessa urgência renal. Caso não seja possível, mesmo passando o catéter, porque às vezes o catéter não migra, porque às vezes eu posso ter uma lesão tumoral, inclusive, né? Porque se for de causa neurológica, gente, a sonda ela resolve. Mas se for de causas outras, né, como uma lesão tumoral, como um prostatismo, o catéter vesical não migra para a bexiga. E aí exigindo com que tenha que se fazer uma cistostomia, que é uma abertura na bexiga direta para a drenagem dessa urina. Ok? Muito bem. Cálculo renal é outra urgência, não é uma emergência, tá, gente? Nem retenção e nem cálculo são emergências, são urgências renais, que causam um desconforto absurdo, mas são urgências renais. Então, cálculo renal ou litíase renal é quando, a gente já discutiu isso em saúde do adulto, é quando tem formação de cálculo, né, nos cálices renais, impedindo o fluxo urinário, né, que esse fluxo urinário todo que a gente reviu na fisiologia ocorra, né? Então, grande parte desses cálculos renais é composta por quantidade excessiva de sais de cálcio, né? 30% é comum em 5 anos, 50% em 10 anos, 75% em 20 e 20 anos. O que isso significa? Pacientes que têm predisposição para a formação de cálculos tendem a ter em períodos frequentes. Então, 30% de 5 em 5 anos podem ter essa crise, né? 50% de 10 em 10 anos. Então, é uma predisposição que você só consegue intervir mediante o uso e o consumo excessivo de água, porque aí o excesso de água impede a formação desses cálculos todos. Mas mesmo assim, existem pacientes hereditariamente predisponentes que vão ter para o resto da vida e vão sofrer muito com isso, porque existe uma predisposição genética importante aliada a tudo isso, mais a questão de dieta, ok? Então aqui é uma imagem radiográfica, né, de cálculos renais, e aí a partir do momento que faz o diagnóstico, na emergência a única coisa que a gente pode realizar é a analgesia, né, com medicamento opioide, não adianta com outro tipo de classe farmacológica. Então, faça a intervenção com opioide, até porque a gente sabe que o opioide tem uma vasodilatação importante, e essa vasodilatação pode favorecer ao mínimo mais algum fluxo urinário, para que faça posteriormente faça essa intervenção nesse cálculo renal, né? Antigamente tinha-se a opção de fazer a litotripsia extracorpórea, né, que a gente chamava de leco. Hoje não se faz mais por conta de que vários estudos demonstraram que essa litotripsia ela tinha uma repercussão em outros órgãos também próximos, por mais que o aplicador, né, da radiação fosse aqui, né, da pressão fosse aqui, ela podia ter uma repercussão, então ela tinha efeitos colaterais não tão desejados, então diminuiu-se muito, né, a aplicação da lito, né? Então a grande ideia é que essa vibração toda fosse projetada no cálculo, né? Esse cálculo, por ação das ondas, ele se diluiria, né? Ou ficaria em pedras menores e poderia permitir a liberação pela urina, ok? Também existe uma outra. Mas vejam bem, todas essas intervenções, depois que eu atendi o paciente na minha sala de emergência e mediquei, eu encaminho ele para algum lugar para ser feito isso.
não são intervenções na sala de emergência, ok? Que isso fique claro para vocês. Então, outra opção é a nefrolitotomia percutânea, é onde faz uma punção no rim, né, por meio de um nefroscópio, onde as pedras são retiradas, tá? Então, tem esse objetivo. Faça uma incisão, né? É uma intervenção muito exposta à infecção. Então, também tem aí a sua cautela na manipulação, tá? Na realização. Então, faça a incisão, a introdução direta, né? Aonde está a localização das pedras que já foram identificadas, e faça a sucção, tá? A punção para retirada dos cálculos. Só fazendo uma observação, que os rins eles não estão numa linha igual, né? Numa posição. O rim direito ele é um pouquinho mais para baixo do que o esquerdo. Outra opção é a ureterorenoscópio flexível, que é a introdução desse catéter. Eu acho mais fácil falar catéter do que o nome desse negócio. Então, a introdução desse catéter pelo canal uretral, né? E toda a extensão desse dispositivo, ele vai percorrer toda a alça uretral, entra dentro do cálice renal, e aqui ele vai direto no cálculo e faz a sucção, ok? E toda manipulação e realização desse procedimento é observado por meio de vídeo, ok? Então, aqui, ó, mais ou menos assim que funciona. Então, a introdução do dispositivo via uretra, ela percorre toda a dimensão da bexiga, vai para o ureter, que está comprometido, e chega até a região do cálice, onde eu tenho a concentração dos cálculos. E aí faz a retirada, ok? Então, é um procedimento todo visualizado por vídeo. Eu passei por esse procedimento alguns anos atrás. É feita uma anestesia, a RAC, né? E aí o procedimento é realizado, ok? A outra opção é o duplo J, né? Que é a introdução desse catéter também, que fica, né, parte do catéter no cálice e parte do catéter na bexiga, permitindo que a urina trace esse fluxo sem a obstrução pelo cálculo, né? Até que o paciente seja submetido a algum tratamento para retirada desse cálculo, ok? Qual que é o grande problema desse cálculo renal e da incidência toda desses cálculos, gente? Alteração renal, né? Porque entendam que toda vez que eu tenho um cálculo nesse rim, e esse rim deixa de enviar urina para a bexiga, eu posso ter um acúmulo de líquido aqui, permitindo que meu paciente faça uma hidronefrose. Toda vez que meu paciente evolui com uma hidronefrose, que pode ser reversível a partir do momento que eu restabeleço o fluxo desse rim, ele pode ter lesão renal irreversível. Então, o grande problema de paciente que recidiva para cálculo renal é exatamente a lesão renal que pode acontecer por conta desse cálculo, e essa lesão renal ser irreversível, ok? Então, vamos discutir um pouquinho agora insuficiência renal. Então, quando a gente fala de insuficiência renal, a gente fala da incapacidade desses rins de realizar a sua função renal fisiológica. A grande questão é que ele pode ser tanto uma insuficiência renal aguda, que ela é reversível, né? Ela aparece subitamente, e ela pode ser revertida também subitamente, né? Como que eu avalio isso? Pela redução de volume urinário, assim como o aumento de escórias no sangue, ok? Diferente, e quais são as causas? Eu posso ter hipovolemia por hemorragia, desidratação ou queimadura. Isso pode acontecer por uma diminuição da perfusão periférica por fonte cardiovascular, né? Ou pode ser um estado isquêmico prolongado. O meu paciente pode estar com uma nefrotoxicidade por conta de alguma alteração metabólica ou própria radiação de algum tratamento posterior. Nefrites agudas, comum em lúpus ou por uso de medicamento, ou doença trombolítica, ok? Então, esse meu paciente pode ter uma insuficiência renal por alguma dessas causas.
é identificado pela diminuição do volume urinário, pelo aumento de ureia e creatinina, que são os marcadores renais no sangue do meu paciente, e esses pacientes, eles precisam ser submetidos a uma intervenção para retirada desse volume urinário, para que eu consiga restabelecer controle hídrico desse paciente e função de hemostasia de pressão arterial e de controle de sódio, certo? Então, paciente que urina menos de 400 ml em 24 horas, a gente já pode desconfiar de ele estar evoluindo com uma insuficiência renal aguda, é claro, atentando para todo o histórico desse paciente que a gente consegue por meio de uma anamnese rápida na sala de emergência, né? Então, o paciente refere algum tratamento, refere ser hipertenso, diabético, ou refere que teve um quadro de IAM, fez uso de trombolítico, ou paciente vítima de um quadro de queimadura, ou um paciente desidratado por conta de alguma situação de desidratação por vômito, diarreia, no caso de um paciente idoso. Então, uma rápida anamnese, um olhar amplo sobre a clínica do paciente te permitem desconfiar desse quadro. E aí, faz exame de sangue, né, e identifica, pergunta para a família ou para o paciente se está apresentando urina em casa, né, quanto, e aí, consequentemente, a gente tem com o exame de urina, ureia e creatinina alto, ok? Junto com esse quadro pode apresentar náusea, vômito, perda de apetite, o turgor da pele fica baixo, mucosa ressecada, né? Oligúrico até anúrico, alteração da respiração, porque esse paciente está com aumento de ureia e creatinina e são escórias tóxicas para o organismo, ok? Até rebaixamento do nível de consciência e taquicardia, certo? Posteriormente, ele pode apresentar edema generalizado, ele pode ter diminuição de sensibilidade, principalmente da periferia, né? E alteração do nível de consciência. Tratamento, eu preciso reverter a causa, seja ela qual for, né? E eu não consigo reverter muitas vezes a causa no meu cenário de emergência, mas eu preciso submeter esse paciente, dependendo do nível de alteração renal que ele apresenta, hemodiálise na sala de emergência, ok? Diferente do quadro de insuficiência renal crônica. Quando eu falo da aguda, eu reverto a causa, eu restabeleço a função renal. No caso da crônica, meninos, eu não reverto, porque a única maneira de eu reverter é transplantando esse paciente com um novo rim. Então, entendam que no crônico, tudo isso é muito progressivo, né? A perda da função renal muitas vezes não é percebida pelo paciente, porque ele não percebe que ele vai no banheiro e está urinando menos, né? Então, isso está acontecendo há pelo menos 3 meses, porque os néfrons já têm perda importante que comprometem a função renal, certo? Então, os sintomas gradativos são fraqueza, cansaço, edema também, dificuldade para urinar. A urina vem com espuma porque é liberado nessa urina proteína, porque não tem mais filtrado, né? A urina pode ter alteração de cor, vermelha ou escura, e a diminuição da quantidade de urina, né? Então, queixa principal pode ser disúria, nictúria ou incontinência. É importante na anamnese identificar dor em flanco, né? Perguntar se não tem histórico de cálculo, verificar o padrão dessa micção do paciente, se teve alteração e alteração do peso, ok? Então, dentro do cenário de emergência desse paciente renal, é diferente do agudo, que do agudo eu tirei a emergência renal e encaminho para a resolução do problema, da causa. No crônico não tem resolução, porque eu não posso encaminhar para o setor de transplante para ele ser transplantado, né? Então, é necessária a hemodiálise. E aí, como você já deve ter discutido em saúde do adulto, a hemodiálise no cenário de emergência é muito diferente da hemodiálise ambulatorial, né? Porque o ambulatorial, o paciente vai 3 vezes por semana, geralmente, faz a hemodiálise e está liberado. Na emergência, não. A máquina vai até a emergência e hemodializa o paciente nesse cenário, certo? Então, lembrar da importância e do contexto desse paciente, né, que faz hemodiálise dentro do cenário de emergência, para
ligar a máquina, eu preciso de uma fístula arteriovenosa, né? Geralmente os pacientes renais crônicos, né, eles já têm sinais, né, de serem pacientes de hemodiálise, porque as fístulas deixam cicatrizes que são fáceis, né, de ser percebidas. Então, o paciente em hemodiálise, esse é um exemplo de um paciente clínico, mas no cenário de emergência, a máquina vai até o paciente, hemodializa, para eu tentar compensar esse paciente para que ele estabeleça um equilíbrio para eu encaminhar esse paciente para uma UTI, para continuar o tratamento lá. Porque se eu não restabelecer a função desse paciente na sala de emergência, eu nem encaminho ele para a UTI, porque ele vai a óbito. Então, entendam que dependendo do valor de escórias que a gente tem concentrada no sangue desse paciente, se a gente não hemodializar na emergência, ou pode ser que na sua instituição não tenha hemodiálise na emergência, mas eu tenho uma vaga na UTI que esse cara vai direto para hemodiálise. Eu consigo restabelecer. Agora, caso contrário, meninos, a gente perde o paciente, certo? Uma outra opção que se tem para insuficiência renal não se adequa ao cenário de emergência, né? Mas é uma opção, é a diálise peritoneal, né? Que é a introdução do líquido dialisador, né? Solução de diálise na cavidade peritoneal do paciente e por osmose, meio de concentração, que eu também vou disponibilizar vídeo para vocês, existe a eliminação de escórias. Mas para paciente de diálise peritoneal, existe ainda uma função renal preservada. Pouco, mas existe. Diferente do paciente que vai para hemodiálise, que tem total comprometimento de função renal. Ok? Então, aqui é um exemplo, né, do líquido entrando e do líquido dialisado saindo, né? E um paciente que pode fazer a diálise peritoneal na própria residência, né? Ele não precisa estar internado para isso. Durante a noite ele consegue fazer dormindo, certo? E aqui é um paciente com catéter de Tinkoff, que é o catéter que faz a diálise peritoneal. Ok, meninos? E a solução para tudo isso, pensando no paciente crônico, para o agudo é não deixar que cronifique, para o crônico é transplante renal, né? Mas lembrar também que a gente não tem rim a livre demanda, então a ideia não é precisar de um rim, é preservar o rim que se tem para que não se precise de um rim em transplante, porque hoje é uma das maiores filas que a gente tem no cenário nacional é para o transplante de rim. Por que é a maior fila? Porque nosso país tem uma grande quantidade de pacientes comórbidos, hipertensos e diabéticos que não fazem a sua atenção primária de maneira adequada, evoluindo assim para insuficiência renal, certo? Então, é importante se preservar o que se tem para não chegar no ponto de precisar transplantar, certo, meninos? Então, acho que a nossa aula tinha esse objetivo de discutir com vocês esse cenário renal na sala de emergência. Importante lembrar que na emergência eu não trato, eu recebo o paciente, estabilizo e encaminho para onde vai ser tratado, para UTI ou para clínica médica, centro cirúrgico, clínica cirúrgica, maternidade, isso tem que ficar muito claro, mas que a nossa realidade Brasil nem sempre é assim por falta de leitos, né? Então, muitas vezes eu recebo o paciente e fico com esse paciente na emergência. Se for um paciente renal crônico ou mesmo agudo, entender a necessidade de se eu não tenho como hemodializar, eu tenho que ter mecanismos para que isso aconteça fora da minha emergência, se for o caso. Mas é importante a gente entender a necessidade desse contexto, ok? Na sala virtual eu coloco para vocês vídeos sobre hemodiálise, sobre diálise peritoneal e também sobre a importância do balanço hídrico. Porque muitas vezes esses pacientes, quando ficam com a gente na sala de emergência, nós precisamos realizar o balanço hídrico para entender quanto esse paciente está conseguindo eliminar, se esse balanço é positivo, se é negativo, se o paciente está retendo líquido ou não. Tá certo? Então é isso, meninos. Fico à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Uma ótima semana para vocês e um grande beijo.